Vamos lá, pessoal. Então, prosseguir, né? Finalizamos a primeira fase do Tribunal do Júri. Agora a gente parte para a segunda fase, que ela pode ocorrer ou não. Porque, veja bem, ao final da primeira fase do Tribunal do Júri, nós vimos que o juiz ele precisa proferir um pronunciamento judicial. E esse pronunciamento judicial podem ser de 4 tipos. Ou ele vai proferir uma pronúncia, ou ele vai proferir uma impronúncia, ou ele vai proferir uma absolvição sumária ou uma desclassificação. Apenas haverá a instauração da segunda fase do Tribunal do Júri se o juiz proferir uma decisão de pronúncia. Bacana? Então eu trouxe aqui o início dessa segunda fase, a partir da pronúncia, mas existem outras decisões que podem ser tomadas pelo juiz, uma impronúncia, uma absolvição sumária ou então uma desclassificação. Veja que aqui no material a gente traz esses 4 pronunciamentos judiciais e a gente vai fazer comentários a respeito dele, tá bom? Primeiro ponto, veja, se o fato apurado se caracteriza como um crime doloso contra a vida, a gente sabe que a competência para julgar é do Tribunal do Júri. Portanto, não será do juiz que presidiu a primeira fase do Tribunal do Júri. Esse juiz apenas vai preparar o processo para ser levado, para ser julgado pelos jurados. Bacana. Ao final desta primeira fase, suponha que o juiz entenda, olha, o fato aconteceu, a certeza da materialidade e há indícios suficientes de autoria. Veja que nessa situação em que o juiz entende que o fato ocorreu, há uma certeza de materialidade e há indícios suficientes de autoria, veja, não precisa sequer haver uma certeza de autoria. Basta que existam indícios de autoria. O juiz deve pronunciar uma decisão de pronúncia e o recurso contra essa decisão de pronúncia é o recurso sentido estrito e, ao pronunciar, o processo é levado ao julgamento agora pela segunda fase do Tribunal do Júri, julgamento pelo plenário do Tribunal do Júri, em que os julgadores serão os jurados. Um primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção. Veja, para pronunciar, o juiz não precisa de uma certeza de autoria. Não precisa haver uma certeza que aquele indivíduo foi o autor do fato. Bastam indícios suficientes de autoria, é o que o CPP trabalha. É por isso que parte da doutrina sustenta que para pronunciar, na dúvida, o juiz deve pronunciar. Veja, isso é um aspecto bastante controverso, tá bom? Não é o objetivo aqui desse curso, mas é uma questão que, será que em um cenário de completa dúvida, o indivíduo deve ser pronunciado? É complicado, né? Porque lá no Tribunal do Júri, os julgadores são jurados, pessoas leigas, que não necessariamente possuem uma formação jurídica. Então, muitas vezes, o indivíduo pode ser condenado pela habilidade de fala de um promotor, ou um indivíduo que deveria ser condenado pode ser absolvido pela habilidade da fala da defesa. Então, é bem questionável essa situação, mas é assim que está no CPP. Né? Vamos ler aqui? Então, pronúncia, o recurso contra a pronúncia, o recurso sentido estrito, e ela exige certeza de materialidade e indícios suficientes de autoria. Veja, na pronúncia, o juiz vai indicar as qualificadoras e as causas de aumento. O juiz não vai indicar causa de diminuição de pena e também não vai indicar eventuais privilégios, tá bom? Veja bem, o juiz também não vai indicar concurso de crimes. Imagine, pronuncia o indivíduo por 2 homicídios tentados, na forma do artigo tal, em concurso formal. Não, o juiz não vai dizer isso. Ele apenas vai trazer qual é o fato da pronúncia e vai trazer qualificadores e causas de aumento. Professor, então esse acusado não tem direito a receber causa de diminuição? Tem, mas isso vai ser trabalhado em plenário e não deve constar na pronúncia, tá bom? Na pronúncia apenas causas de aumento e as qualificadoras. Nessa decisão de pronúncia, o juiz não está dizendo que o camarada deve ser condenado, que a pessoa deve ser condenada. Não é isso. Tanto é que não se deve dizer julgo procedente para pronunciar. Não, é basicamente pronuncio fulano de tal pelo fato previsto no artigo, então imagine, artigo 121A do Código Penal, ou seja, um crime de feminicídio, né, um novo tipo penal. Bacana? Aí trago aqui. E as agravantes e as atenuantes? Consta ou não consta na pronúncia? Não constam na pronúncia, né?
Essas agravantes e atenuantes não constam porque elas não são perguntadas aos jurados. A gente já vai ver o que é que os jurados analisam ou não. E agravantes e atenuantes eles não analisam. Agora, eu chamo a atenção o seguinte: se um agravante é concomitantemente uma causa de aumento ou uma qualificadora, ela deve constar na pronúncia como causa de aumento ou qualificadora. E o juiz não poderá reconhecer algo que deveria ser causa de aumento ou qualificadora como agravante ou atenuante, porque isso vai burlar o sistema do júri. Né? Vou trazer aqui um exemplo prático. Um indivíduo ele comete um crime de homicídio e ele mata outra pessoa por uma rivalidade em questões de futebol. Veja, esse motivo é fútil. Então, imagine que por alguma razão o Ministério Público denunciou por um crime de homicídio simples. O juiz pronunciou por homicídio simples, artigo 121 caput. Será que o juiz, lá na dosimetria da sentença, lá ele foi condenado pelo júri, vamos imaginar, pode reconhecer essa futilidade como agravante? Veja, o motivo fútil também é um agravante, está previsto no artigo 61 do Código Penal. E a resposta é não. Por quê? Agravantes que caracterizem causas de aumento ou qualificadoras devem necessariamente constar da pronúncia, porque devem ser perguntadas aos jurados. Bacana é basicamente esses julgados que eu trago aqui do STJ. Vamos dar uma olhada? E as agravantes e atenuantes? Então, diz aqui o STJ, por conseguinte, é vedado ao juiz, nesse momento processual, bem como ao tribunal, em grau de recurso, emitir juízo de valor ou pronunciar-se acerca de circunstâncias do crime, tais como agravantes e atenuantes. Elas não vão constar na pronúncia, portanto. Porém, olha que o mesmo próprio STJ afirma, a alteração procedimental decorrente da Lei 11.689 de 2008 expurgou da conito dos jurados, ou seja, expurgou da cognição dos jurados. O jurado não vai analisar, né, agravantes e atenuantes. Os quesitos relativos aos agravantes e aos atenuantes, cabendo ao juiz presidente decidi-los por ocasião da fixação da pena, bastando que sejam alegados os fatos ensejadores das agravantes e atenuantes nos debates, salvo quando de forma concomitante configurarem qualificadoras, caso em que devem constar desde o início da imputação e posteriormente na pronúncia para então ser quesitada. É, pois, vedada ao órgão acusador suscitar na sessão de julgamento agravante correspondente à figura de qualificadora, como se constituísse fato diverso, sob pena de violação aqui do Código de Processo Penal. Por quê? Agravantes e atenuantes devem constar na pronúncia? Não, não devem. Agora, se forem concomitantemente qualificadores ou causas de aumento, eu trouxe um exemplo do motivo fútil, devem constar na pronúncia para que o juiz reconheça na hora da sentença. Bacana, e trago aqui uma outra questão em relação ao tribunal do júri. Veja, no procedimento comum, ordinário, o juiz pode reconhecer agravantes e atenuantes de ofício, mesmo que não sejam alegadas. Vamos imaginar um agravante aqui, um crime praticado contra uma criança. Imagine o roubo em que a vítima é uma criança. Há um agravante para isso. Mesmo que isso não tenha sido alegado, mesmo que isso não tenha sido trabalhado, o juiz pode reconhecer de ofício. Num tribunal do júri isso não é possível. Para que o juiz reconheça agravantes e atenuantes, elas precisam ser alegadas pelas partes, lá na segunda fase do procedimento em plenário. Então, por exemplo, o promotor ou promotora deve dizer, olha, inclusive, jurados, esse crime aqui é mais grave, porque a vítima tinha apenas, na época dos fatos, 6 anos de idade. É um exemplo. Né? Outro exemplo, olha, esse fato aqui ele é mais grave porque o crime foi praticado em um local público, gerou grande temor na sociedade. É uma segunda situação. Bacana? Interessante, né, esse ponto, né? Seguindo, cabível emendácio libelli, existe sim a previsão também de emendácio libelli na pronúncia, tá bom? Bastante tranquilo, né? Por exemplo, a denúncia descreve tanto a qualificadora do motivo fútil quanto a qualificadora, por exemplo, do recurso que dificultou a defesa, mas na hora lá da capitulação, o promotor faz referência apenas à qualificadora do motivo fútil. Não tem problema, é cabível aqui emendácio libelli. Próximo ponto aqui, interrupção da prescrição, nos termos do artigo 117, inciso 2, né? A decisão de pronúncia interrompe a prescrição, está no artigo 117, inciso 2. Por isso que muitas vezes a gente vê crimes de homicídio que aconteceram em 2000, sendo julgados em 2025 e não está prescrito. Por quê? Porque o recebimento da denúncia interrompe a prescrição e a publicação da decisão de pronúncia novamente interrompe de novo a prescrição
e aí o processo vai para plenário, né? O STJ, a sentença de pronúncia, na verdade, é uma decisão, né? Mas está aqui, o STJ tem esse direito, né? Vamos trabalhar nesse sentido. A decisão de pronúncia é causa interruptiva da contagem do prazo prescricional, ainda que o tribunal do júri venha desclassificar o crime. Isso é bastante frequente, né? O indivíduo é denunciado e pronunciado por homicídio, mas lá no tribunal do júri, na hora do plenário, os jurados entendem que não havia intenção de matar, que a intenção era meramente machucar. Ou então os jurados reconhecem uma desistência voluntária. Olha, ele até queria matar, mas ele impediu, por meios próprios, a execução do fato. Então, ele deve responder pelo que ele fez, no caso, uma lesão corporal. O crime da lesão corporal é muito mais baixo. Se a gente desconsiderasse a pronúncia, fatalmente, muitos dos crimes estariam prescritos, mas ainda que o tribunal do júri desclassifique, por exemplo, para uma lesão leve, a pronúncia ainda interrompe essa prescrição, tá bom? Então, o juiz, lá na hora de sentenciar, para avaliar se está prescrito ou não, ele vai voltar daquele momento até a pronúncia, ver se passou o prazo prescricional e depois da pronúncia ao recebimento da denúncia. O objetivo do curso não é contar prazo prescricional, mas está aqui esse ponto que a gente precisa trabalhar, tá bom? Ainda de acordo com o STJ, diferente seria a situação se houvesse anulação da pronúncia por erro improcedendo quando a própria validade do ato jurisdicional teria sido atingida. Se a pronúncia é anulada, aí sim é possível se falar em desconsideração dessa interrupção do prazo prescricional, porque a pronúncia foi anulada, né? Não é uma mera reforma dessa pronúncia ou uma desclassificação posterior. Bacana imaginar uma situação de uma pronúncia anulada. Imagine que o acusado não foi intimado para audiência de instrução e julgamento. O defensor é dativo, ou seja, nomeado pelo Estado, e esqueceram de intimar o acusado para audiência de instrução e julgamento. Ele não foi ouvido porque não foi intimado, ele nem sabia. Depois ele foi pronunciado. Veja, há um erro em procedendo, essa pronúncia não deveria ter acontecido, essa decisão deve ser anulada, realizado o interrogatório do acusado, e aí sim avaliar se é caso de novo de pronunciar ou não. Bacana? Seguindo, fechamos aqui esse primeiro aspecto da decisão de pronúncia. Né? Muita coisa para a gente tratar, evidentemente, mas a gente está tratando dos pontos mais importantes. Né? É um exemplo de um ponto interessante sobre pronúncia que normalmente cai em prova. Recentemente, salvo engano, na prova do Ministério Público de Santa Catarina, trazia uma situação em que a defesa não apresentou alegações finais ao final da primeira fase do tribunal do júri e mesmo assim o juiz pronunciou. E o que, é que o STJ entende, pessoal? Que não tem problema, né, nesse caso, né? Porque o julgamento da causa vai ser feito lá no plenário do tribunal do júri. Então, por uma questão de estratégia, a defesa poderia deixar de apresentar as alegações finais. Essa é uma especificidade, de novo, aqui do procedimento do tribunal do júri. Bacana? Primeira decisão, a gente viu a pronúncia. Beleza, mas pode chegar lá ao final da primeira fase do tribunal do júri e o juiz diga, olha, não, eu entendo aqui que nem há certeza de materialidade, ou então, embora haja certeza de materialidade, não há indícios suficientes de autoria. Isso também acontece com muita frequência, pessoal. Olha, a gente viu que a decisão de pronúncia, ela não exige uma certeza de autoria. Mas não quer dizer também que em qualquer dúvida o acusado deve ser pronunciado. É possível que a dúvida seja tão grande, haja uma preponderância de provas apontando que o indivíduo não fez aquilo, que o certo é impronunciar, é não levar este indivíduo ao tribunal do júri. E veja, a impronúncia, ela não faz uma coisa julgada material. Ou seja, é possível que, se posteriormente surgirem novos elementos, ou do fato e ou da autoria, possa novamente o caso ser reaberto, por assim dizer, né? Enquanto não houver transcorrido o prazo prescricional. Ora, portanto, temos aqui a segunda decisão possível. Finalizou aquela primeira fase, deve ocorrer em 90 dias, a gente viu. Chegou ali, o juiz disse, olha, não estou convencido. Não estou convencido, por exemplo, que o fato ocorreu. Não tem corpo. E não tenho certeza se essa vítima morreu mesmo. Pode acontecer isso. Não quer dizer que todo homicídio deve ter um corpo. Não, é possível que o indivíduo seja pronunciado mesmo sem o corpo. Tem históricos recentes, né, no Brasil.
Mas imagine que não tem o corpo e há indicativos que essa pessoa de fato está viva em outro lugar. Há uma dúvida em relação à materialidade. Ou então o juiz tem dúvida se aquele indivíduo foi o autor mesmo. Né? Ó, várias pessoas estavam envolvidas naquilo, várias pessoas tinham desavenças com aquela pessoa. É até possível que tenha sido acusado, mas não tenho provas contundentes, não tenho indícios suficientes, não tenho uma prova semiplena apontando que foi ele. Vou impronunciar. E aí a impronúncia cabe a apelação. Consequência, eu encerro aqui o procedimento do júri. Eu não terei a segunda fase do tribunal do júri se o indivíduo for impronunciado. Veja se posteriormente surgirem elementos que foi ele, ou então que o fato ocorreu, é possível que o procedimento seja reaberto. Bacana? Se eu tiver certeza que não foi aquele indivíduo, ou certeza que o fato não ocorreu, ele não deve ser impronunciado. Ele deve ser, na verdade, a próxima decisão, absolvido sumariamente. E aqui a gente tem uma sentença. Né? Então aqui eu tenho uma situação em que eu tenho certeza que o fato não ocorreu, eu tenho certeza que não foi aquele indivíduo, eu tenho certeza que aquele fato não constitui crime, ou eu tenho certeza que é uma causa de isenção de pena. Por exemplo, eu tenho certeza que aquele indivíduo agiu em legítima defesa. Eu vou impronunciar? Não, eu vou absolver sumariamente. Está aqui a próxima pronunciamento judicial, ao final da primeira fase, recorrível mediante a apelação. Artigo 415. O juiz, fundamentadamente, evidentemente, todo pronunciamento judicial deve ser fundamentado, né, nos termos do artigo 93 da Constituição Federal, absolverá desde logo o acusado quando 1. Provada a inexistência do fato. O fato não ocorreu. Imagine, o indivíduo está sendo denunciado por um crime de homicídio, mas descobre-se que a vítima está viva no Paraguai, por exemplo. Segundo ponto, está provado que ele não é o autor partícipe. Veja, não é que os elementos estejam fracos, que ele não seja o autor ou partícipe, é que está provado que ele não é. Naquele dia, naquele horário, aquela pessoa estava no trabalho. Estão aqui câmeras de segurança do trabalho dela. Aquela pessoa estava em outro local, não pode ter sido ela. Terceiro motivo, o fato não constitui uma infração penal. Aquilo não é crime, por alguma razão, né? Ou seja, podemos imaginar aqui vários cenários, né? Aquilo não é crime. Por exemplo, ele queria realizar aquele fato e ele tentou matar uma pessoa que já estava morta. É um crime possível. Ou seja, não é crime. Né? Não, ele queria matar, ele efetuou disparos com uma arma de um museu que estava enferrujada já há mais de 200 anos, não dispara nada, nunca foi reformado, e ele tentou matar aquela pessoa ali, puxou o gatilho, evidentemente não saiu nada. Crime possível por ineficácia absoluta do meio. Tá? Veja como o direito conversa, né, os temas entre eles. Né? Quarto motivo, demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, não se aplicando, porém, em caso de inimputabilidade, salvo se a inimputabilidade for a única tese defensiva. Eu trago até aqui o motivo, mas eu vou explicar para vocês. Olha, primeiro, causa de isenção de pena ou causa que exclua o crime. A causa que exclua o crime seriam causas que afastem a ilicitude ou causas que afastem a culpabilidade, né? A gente tem lá os elementos de ilicitude e culpabilidade, dá uma revisada lá em teoria do crime, ou alguma coisa que isenta esse indivíduo aí de pena. A gente pode imaginar aí várias formas, por exemplo, a prescrição, está isento de pena esse indivíduo, não pode mais ser punido porque o fato prescreveu. É um exemplo aí de uma situação como essa, né? E aí, entretanto, imagine que a tese é de inimputabilidade. Esse indivíduo ele deve ser absolvido sumariamente ou não? Olha o que é que diz o Código de Processo Penal, né? Não se aplica essa absolvição sumária se a tese for de inimputabilidade. Por quê? Porque se a tese for de inimputabilidade, este indivíduo ele não é absolvido sumariamente, ele é absolvido impropriamente. Lembram lá? Eu vou aplicar a esse indivíduo uma medida de segurança. Vocês estão lembrados, né, dessa situação, né? Entretanto, se houver outras teses além da inimputabilidade, o juiz deve pronunciar. Se houver, claro, certeza de materialidade, indício de autoria. Por quê? Porque é mais vantagem para uma pessoa receber uma absolvição imprópria ou uma absolvição própria, pura. É melhor receber uma absolvição total, pura, própria. Porque ele vai sair totalmente livre.
E se ele for absolvido impropriamente, ele vai ter que cumprir uma medida de segurança, que pode ser uma internação ou tratamento ambulatorial, ou seja, vai de alguma forma afligir o corpo daquele indivíduo, né? Então, por isso que se trabalha aí com esse contexto. Eu trouxe aqui um motivo aqui escrito para vocês lerem depois, né? O motivo é óbvio, pois o réu, com outras teses além da inimputabilidade, pode ter interesse em uma absolvição completa e total pelo conselho de sentença e não na mera absolvição imprópria que ele imporá o ônus da internação ou do tratamento ambulatorial. E prossigo aqui. Ao contrário do que ocorre no procedimento ordinário, no rito do tribunal do júri, o magistrado singular não deve decidir sobre a possibilidade de absolvição sumária do réu após o oferecimento da resposta à acusação, uma vez que há um momento processual específico para tal fim, após a conclusão da fase instrutória. Isso aqui é um ponto que eu preciso parar novamente, né? Veja, esse é um ponto de diferença entre o procedimento lá para outros crimes e o procedimento aqui para o tribunal do júri. Por quê? Porque para outros crimes, por exemplo, um roubo, um furto, um estelionato, qualquer outro crime, existe também a previsão de absolvição sumária, mas não é essa aqui do júri. A do júri está no artigo 415. O dos outros crimes já do Código Penal estão no artigo 397 do Código de Processo Penal. Bacana? E vocês vão ver que lá no artigo 397, para outros delitos, a absolvição sumária ocorre logo no início do procedimento. O Ministério Público denunciou, acusado citado, apresentou a resposta à acusação, bacana, abre a possibilidade do juiz absolver sumariamente. Aqui no Tribunal do Júri, não. A absolvição sumária vai ocorrer lá no final da primeira fase do Tribunal do Júri. Ou seja, MP denunciou, acusado citado, apresentou resposta à acusação, juiz designa audiência de instrução e julgamento. Veja que em um crime outro que não seja do Tribunal do Júri, aqui ele já estaria absolvido sumariamente. No Tribunal do Júri, não. O juiz designa audiência de instrução e julgamento. Houve, lembra lá? Vítimas, testemunhas de acusação, testemunhas da defesa, abre a possibilidade para peritos, para careações, para reconhecimentos, ao final interroga e aí sim, se estiver convencido, absolve sumariamente. Veja que diferença no Tribunal do Júri, né, para os outros delitos. E a última observação aqui em relação à absolvição sumária, para a absolvição sumária deve haver um juízo de certeza. É diferente da impronúncia. A impronúncia não exige certeza, a absolvição sumária exige certeza. Portanto, na dúvida, deve a questão ser submetida ao Tribunal do Júri, notadamente por se tratar do juiz natural da causa, a fim de dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos. O que ele está dizendo aqui? Que em um cenário de dúvida, o acusado deveria ser pronunciado. Bacana, se o juiz tiver certeza que o fato não aconteceu, ele deve absolver sumariamente. Se ele tiver dúvida, algum nível de dúvida, mas há uma preponderância de provas dizendo que aquilo não aconteceu, a pessoa não é o autor, ele deve impronunciar. Agora, em um cenário de dúvida razoável, em que existam pelo menos indícios suficientes de autoria e certeza de materialidade, o juiz deve pronunciar. Último pronunciamento judicial cabível ao final da primeira fase: desclassificação. Veja que a desclassificação tanto pode ocorrer lá no final da segunda fase, pelos próprios jurados, dizendo, não, essa pessoa não queria matar, ela queria machucar. Ou então, ela até queria matar, mas ela mudou o dolo dela antes do delito consumar. O que é isso? Desistência voluntária. Mas aqui também é possível no tribunal do júri que ao final da primeira fase, desde logo o juiz diga, aqui eu não tenho dolo de matar, eu tenho um dolo de lesionar. Ou então, para mim está claro que, embora houvesse o dolo de matar inicial, ele evitou a consumação por suas próprias forças. Eu estou diante de uma desistência voluntária. Então, desde logo, eu vou desclassificar. Também isso não é incomum, tá bom, pessoal? Lembra aqui de, trabalhando aqui com casos práticos, imagine que, não vou citar nomes, né? Dois amigos brigam por conta de uma determinada garota, que os dois são apaixonados, né? E um dos amigos, vendo que o outro está tendo mais sucesso naquela empreitada, por alguma razão ele resolve enfiar um pequeno canivete aqui no ombro do amigo, né? Então ele faz isso, ele enfia o canivete no ombro do amigo para lhe dar um susto e sai desabalada a carreira. Essa pessoa
com o canivete pequeno em uma região de baixa letalidade queria matar, pode ser que o juiz, lá no final da primeira fase, já vá ali. Não, ele não queria matar. Ele queria lesionar. Ele queria assustar a partir de uma lesão corporal. Isso não é uma tentativa de homicídio. Isso é uma lesão corporal consumada. Imagine que essa lesão corporal não causou risco de vida, não causou debilidade, não afastou o indivíduo por mais de 30 dias, enfim, é algo leve. Portanto, o juiz desclassifica para uma lesão corporal leve. Está aqui um exemplo, né? Contra esse pronunciamento judicial, cabe recurso em sentido estrito. Veja bem, portanto, eu tenho uma situação em que o juiz do tribunal do júri está dizendo: esse processo não é do tribunal do júri. Eu sou incompetente, vou mandar para outro juiz. Veja bem, pessoal, isso que eu estou falando é um cenário assim. Ó. É para cidades maiores, né? Porque em cidades menores, por exemplo, eu trabalho em Flores de Goiás, lá só tem um juiz. Então lá, se eu desclassifico, tiro, isso não é um procedimento do tribunal do júri. Quem vai julgar então? Eu mesmo, porque só tem um juiz lá que julga tudo, barba, cabelo e bigode. Então, vai julgar tudo. Então, eu mesmo desclassifico nos meus pronunciamentos e desde logo já sentencio pelo crime que eu entendo que aquele indivíduo praticou. Agora, se eu estou em uma cidade maior, em que, por exemplo, eu estou numa capital, eu estou em Goiânia, em que eu tenho uma vara do tribunal do júri e uma vara para outros crimes, vamos imaginar. Então, esse juiz do tribunal do júri diz: não, esse processo não é meu, porque isso aqui não é crime doloso contra a vida. Evidentemente que não é ele que vai julgar, então, que crime é. Ele só vai dizer: não é crime doloso contra a vida, e remete o processo para o juiz natural, que é outra vara. Bacana? Então, por isso que eu trago aqui essa observação aqui, né? Em caso de desclassificação, o juiz se entende incompetente. Está aí a decisão que, até do artigo 410 do CPP, reconhecendo a incompetência do tribunal do júri, remete os autos à vara criminal comum. Veja que eu estou em uma cidade maior, né? Em que eu tenho a vara do júri e vara criminal comum. Mesmo não sendo interposto recurso pelo Ministério Público, não tem caráter vinculante em relação ao magistrado que o recebe, mostrando-se possível a este, dentro de sua convicção, suscitar o conflito de competência. Evidentemente, né? O juiz que vai receber esse processo pode dizer: não, o juiz lá do júri mandou para mim, mas na minha opinião isso aqui é um crime doloso contra a vida. Então eu vou suscitar um conflito de competência. Quem vai julgar? Depende. Né? Se eu tenho dois juízes, vamos imaginar aqui no estado de Goiás, aqui, porque Flores é menor, né? Vamos imaginar, o juiz lá de Goiânia, da primeira vara do tribunal do júri, diz: esse processo não é meu, sou incompetente, porque isso aqui não é um crime doloso contra a vida, não tenho dolo de matar, o ânimos necane, vou remeter este processo. Aí esse processo cai, vamos imaginar, na sexta vara criminal comum, vamos imaginar assim, de Goiânia. O juiz de Goiânia pode dizer, lá da sexta vara criminal: não, o juiz do tribunal do júri mandou esse processo para mim, mas eu entendo que tem sim o dolo de matar. Quem vai decidir? O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. É um exemplo, né? Se eu estou em estados diferentes, quem vai decidir? O Superior Tribunal de Justiça. Então veja que varia, portanto, né? Agora, essa decisão, portanto, que desclassifica, não vincula o juiz que recebe, mas tem uma exceção, e eu trago aqui a exceção: competência estabelecida por tribunal e o juízo a quem os autos são remetidos é ele vinculado. Então, por exemplo, né, a situação foi contra a minha decisão de pronúncia, houve um recurso e o tribunal desclassificou. O tribunal disse: olha, aqui não tem o dolo de matar. O Tribunal de Justiça tira da vara do júri e manda, por exemplo, para a vara criminal comum. Essa vara criminal comum vai ter que tocar o processo, porque o Tribunal de Justiça, que é hierarquicamente superior a uma vara comum, já decidiu a questão. Bacana? É isso. Chegamos aqui então ao fim desses 4 pronunciamentos judiciais que são proferidos ao final da primeira fase do Tribunal do Júri. Se o juiz pronunciar, instaura-se a segunda fase do Tribunal do Júri, que é o que a gente vai partir a analisar a partir da próxima aula, tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Esse material aqui está disponível, tá bom, pessoal? Para quem precisar. Bons estudos.